Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um tempo de devocional da comunidade cristã Hebron, mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto no qual nós vamos meditar hoje está lá no livro de Salmos, capítulo 121. O texto diz assim: Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia! Esse texto nos fala sobre Deus enquanto nosso guarda fiel, aquele que nos protege, aquele que está sempre pronto para nos amparar, para trazer o socorro do qual necessitamos. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje, amados. Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado, a sua segurança? Quem que sustenta a sua vida? Quem que te dá todo o suporte? Quem que traz essa segurança quando de repente as situações se tornam difíceis e você não sabe aonde ir? Quem que traz o socorro necessário na sua vida? São algumas perguntas para você pensar um pouquinho ao longo dessa meditação. O texto começa dizendo, Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E aí o próprio autor responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amados, essa é uma pergunta que eu e você precisamos nos fazer. Quando nós elevamos os nossos olhos aos montes, ou seja, quando nós olhamos para as circunstâncias da vida, de repente, de onde vem o nosso socorro? O autor do texto, ele está muito convicto, ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas será que eu e você podemos dar essa mesma resposta? É muito importante que sim, porque a verdade, amados, é que os dias são maus, os dias têm sido cada vez mais difíceis de diversas formas diferentes para cada um. Mas o fato é que, de repente, você que está ouvindo esse devocional, você pode estar passando por um momento difícil, por uma situação complicada, e de repente você não sabe o que fazer. E talvez você esteja olhando para a circunstância e não tenha a menor ideia de onde virá o socorro, de como as coisas podem se resolver. Mas lembre, se você estiver convicto de que Deus é o seu socorro, de que Ele pode trazer o amparo, o sustento, o socorro necessário, certamente, se você depositar a sua fé em Deus, apresentar a sua situação a Deus, Ele é poderoso para ajudar você a enfrentar tudo isso. Mas é muito importante que você esteja com a fé consolidada em Deus, porque muitas vezes, amados, nós só lembramos de consultar a Deus quando as coisas já estão difíceis. E o fato é que, ao longo da nossa vida, nós teremos dificuldades. O próprio Jesus nos alerta sobre isso num outro texto, em João, capítulo 16, versículo 33, o próprio Jesus ele diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio Jesus já nos alertou que nós teremos aflições, teremos dificuldades, situações, percalços, entraves, situações difíceis ao longo do caminho. Mas se nós depositarmos a nossa fé, a nossa confiança nele, certamente nós teremos paz para enfrentar todas as coisas e certamente o Senhor vai nos ajudar a vencer todas essas coisas, porque como ele mesmo disse, ele diz: eu venci o mundo. E se nós estivermos em Cristo, com o auxílio dele, nós poderemos lidar com todas as coisas, vencer todos os desafios que estão diante de nós, mesmo que nós não saibamos como. Mas lembre, Deus é soberano e tem respostas que eu e você não temos. Tem soluções que eu e você nunca imaginamos. Então, certamente, Ele é poderoso para nos ajudar em todas as coisas. E nesse texto, o texto nos ajuda a pensar em Deus como esse guarda fiel, como esse Deus que é protetor, esse Deus que nos guarda, que nos protege, que nos ajuda em todo o tempo, que está cuidando de nós. Muitas vezes nos dando livramentos, evitando que situações complicadas aconteçam, realmente nos guardando de que essas coisas aconteçam. Mas algumas situações da nossa vida, muitas vezes são situações que nós precisamos enfrentar, até mesmo
por conta do processo de Deus na nossa vida, às vezes pelo amadurecimento, às vezes são sofrimentos que nós precisamos enfrentar a fim de que nós possamos amadurecer e crescermos com Deus, mas o importante é que mesmo que o sofrimento nos alcance, mesmo que as dificuldades nos alcancem, o Senhor estará conosco e certamente vai nos ajudar em tudo isso, vai estar nos protegendo, nos ajudando, mesmo em meio ao caos. E essa é a convicção que eu e você precisamos ter, de que apesar das coisas, o Senhor está conosco. Ele é poderoso para nos livrar, mas Ele é poderoso também para estar conosco no processo e nos livrar e nos ajudar e nos proteger e nos fazer vencer sobre tudo isso. E isso precisa estar muito claro no seu coração. E como eu falei, amados, é muito importante que nós entendamos que é importante nós pedirmos o conselho, a orientação de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Porque muitas vezes nós deixamos para pedir o conselho de Deus quando as situações já estão difíceis. De repente nós saímos tomando as nossas decisões, fazendo as coisas conforme o nosso desejo, conforme o nosso impulso, conforme a nossa vontade, e de repente quando as coisas dão errado, aí nós lembramos de pedir o favor de Deus, a graça de Deus. Mas é muito importante que eu e você já temos caminhado com o Senhor, já temos conhecido a Deus dia a dia, é muito importante que nós entendamos a importância de buscar a orientação de Deus antes de tomarmos decisões, para que possamos tomar decisões guiados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, Ele tem a visão completa e eu e você não temos. Então Ele pode e tem toda a sabedoria para nos orientar, para tomarmos as melhores decisões, inclusive decisões que muitas vezes vão definir muitas coisas nas nossas vidas, que muitas vezes vão definir situações importantes, que vão definir uma série de coisas e que muitas vezes eu e você nós não conseguimos enxergar o impacto das nossas decisões, mas o Senhor Ele sabe, Ele consegue perceber isso, Ele consegue visualizar as consequências e é por isso que Ele é o melhor, né, a melhor pessoa para nos aconselhar a esse respeito, para nos proteger, inclusive, de nós mesmos, amados. Porque muitas vezes, quando nós estamos detidos em fazer a nossa vontade, nós nos tornamos refém de nós mesmos. E precisamos entender, nós somos livres em Cristo Jesus. Se nós conhecemos a Deus, nós não podemos mais ser escravos da nossa vontade. Nós precisamos depositar todas as coisas na presença de Deus e confiar que Ele é o nosso guarda fiel, que Ele é esse Deus que nos protege diante de todas as coisas, que é capaz de atravessar as circunstâncias mais difíceis conosco e nos dar vitória, e nos ajudar a enfrentar, nos amadurecer, nos fazer crescer diante de tudo isso e atravessar tudo isso com Ele, superando todas essas dificuldades. Então, lembre disso, Ele é o guarda fiel. O texto deixa isso muito claro e nós precisamos ter essa convicção. O texto diz, é o Senhor quem te guarda. Ele não dormitará, ou seja, o Senhor Ele não vacila, Ele não tropeça, Ele não escorrega, Ele não esquece de nós. Ele está sempre cuidando das nossas vidas e nós precisamos colocar essa segurança no Senhor, porque os dias estão difíceis, amados, e vão ficar a cada dia mais difíceis, porque a cada dia se aproxima a vinda de Jesus, e nós precisamos depositar a nossa fé nele, colocar a nossa segurança no Senhor, saber que Ele está conosco, e que certamente Ele tem cuidado de nós, Ele tem sido esse guarda fiel, que nos protege, que nos dá livramentos que muitas vezes nós nem percebemos, e que nos dá livramentos que muitas vezes Ele percebe, que nós percebamos, para que nós vejamos o cuidado dele conosco, a proteção dele, o amparo dele. Deus quer cuidar de nós em todas as áreas das nossas vidas. Então, se você deseja receber esse cuidado de Deus, essa proteção de Deus, deposite sua vida diante do Senhor. Apresente a Ele tudo que você tem vivido e busque a orientação dele em todas as áreas, mesmo aquelas que você não tem dificuldade, que você percebe, não, Senhor, aqui eu posso decidir, mas busque a orientação de Deus, porque muitas vezes, amados, o nosso coração vai se tornando muito independente e vai esquecendo do Senhor. E muitas vezes nós vamos nos afastando dessa proteção, nós vamos decidindo por nós mesmos, vamos tentando dizer, não, eu consigo lidar com isso, não precisa Deus se incomodar com isso. Mas lembre-se, para Deus não é nenhum incômodo, não é nenhum incômodo que você leve diante dele a sua vida, as suas questões. O Senhor, Ele deseja participar de todas as nossas decisões, de tudo aquilo que nós fazemos e vivemos, de modo que Ele possa realmente nos orientar, nos proteger, nos amparar, nos ajudar em tudo que fazemos, em tudo que realizamos.
Então, não pense isso. Não deixe que esses pensamentos roubem você de colocar o Senhor ali no centro da sua vida, participando de todas as coisas. Lembre, Ele é o seu guarda fiel, aquele que te protege, aquele que te guarda, aquele que atravessa todas as tempestades junto com você. O nosso Deus é um Deus que é poderoso para tirar a tempestade, mas é um Deus que é poderoso para atravessá-la junto conosco e nos fazer sair ilesos depois de tudo isso. Amados, guardem essa palavra no coração, lembrem que o Senhor é o nosso guarda fiel, que Ele é o nosso protetor, que Ele é o nosso salvador e que Ele tem cuidado de você todos os dias. Cultive um relacionamento com Deus e deixe que o Senhor participe da sua vida, te protegendo, te amparando e te orientando em todas as áreas da sua vida. Que Deus em Cristo os abençoe, dando uma semana de graça e de sabedoria na presença de Deus. Até mais.